uma comunidade, ele se satisfaz com isso. Ele não está vendo criar uma ONG para ganhar dinheiro para ele, não. É para ajudar a resolver um determinado problema da comunidade. Correto, Henrique? Daqui a pouco ele vai falar para você sobre isso. Tá? De necessidade, infelizmente, a gente ainda tem uma quantidade considerável de empreendedores de necessidade no Brasil. O que é um empreendedor de necessidade? É aquele que vai para a atividade empreendedora não porque viu essa janela de oportunidades que eu apresentei há pouco. Ele vai porque não tem alternativa. Infelizmente, ou ele está desempregado, ou não tem outra coisa a fazer, inclusive a trabalhar na informalidade. Esse é um problema socioeconômico do país. Não é um problema do empreendedor. Ele é um sujeito até que está a fim de fazer acontecer, está com energia, mas às vezes não tem a bagagem, o conhecimento, a estrutura, as condições financeiras, e vai para a rua, vai vender, né, coisas na praia, no farol. Nada errado. Você vê que tem pessoas que são incríveis, tem um perfil empreendedor espetacular, mas estão no mundo da necessidade, tentando conseguir o mínimo de subsistência para levar para a família no final do dia. Isso nós temos que trabalhar no nosso país. Né? Comecei a palestra falando, olha, estamos no momento da oportunidade, etc. Mas esse é um problema socioeconômico. E só com essa melhoria das condições do país é que a gente vai ter pessoas saindo do mundo do empreendedorismo de necessidade. Herdeiro. Esse novo herdeiro. Eu assessoro várias empresas familiares, eu digo a empresa da qual sou sócio, e a gente percebe uma mudança de comportamento do empreendedor herdeiro da terceira e quarta geração. A terceira e quarta geração são os netos, bisnetos do fundador, dos fundadores. O fundador, ele faz a empresa, lá atrás ele fazia a empresa, passava para o filho, e os filhos passavam para os seus filhos, e assim sucessivamente. Os jovens atuais, eles não necessariamente querem ser os gestores da empresa que o avô criou, por maior ou melhor que seja essa empresa. Tem um exemplo bem interessante para passar para vocês. Tem uma empresa que a gente assessorou faz pouco tempo, da área agrícola, do setor da agricultura, um faturamento de quase 2 bilhões de reais ano. Tem 30 e poucos herdeiros de idade entre 14 e 30 anos. E nós fizemos um trabalho com esses herdeiros, perguntando o que eles gostariam de fazer da vida, né? Porque eles vão herdar um belo de um dinheirinho, né? Quem quer estar à frente do negócio da família, quem quer fazer o A, B ou C. Pasmem, quantos vocês acham desses 30, desculpa, 30 não, são 20 e poucos, de 14 a 30 anos, 20 e poucos herdeiros com essa faixa etária, nessa faixa etária, têm intenção, ou querem, ou pensam em continuar à frente do negócio da família? Quantos? Nenhum também não, né, gente? Uma, na verdade é uma mulher, uma menina. Quando a gente fez o trabalho, aí o papel da gente era, tá bom, você não quer fazer isso, o que você quer fazer da vida, né, meu filho? Pegar o dinheiro e montar uma franquia. Aí eu fiquei louco. Como montar uma franquia? Você tem dinheiro para ser franqueador, não o franqueado. Você tem que multiplicar a fortuna que seu avô criou. Essa é a essência do empreendedorismo. Ele está se mexendo no túmulo lá, hein? Porque ele fez um negócio migrante, veio para cá, sem condições, sem nada, criou todo esse império e vocês querem só dividir. Aí você mexe com o brilho. Você mexe com uma coisa que o ser humano não gosta que você mexa. Aí ele fica todo desconfortável, não sei o que, mas ele vai pensar. Uma hora ele volta. Aí vem alguns com ideias mirabolantes, querem montar um cartódromo. Mas tá bom, quem vai pagar a conta desse cartódromo? Você vai vender quantos ingressos? Ou você vai convidar o Rubinho Barrichello para correr no seu cartódromo? O meu papel é o papel do advogado do diabo nessa hora. Eu tenho que dar chicotada lá e falar, vem cá, me mostra esse plano, por que isso é certo, por que isso é errado, e convença. Alguns estão tentando um caminho diferente, não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Estou mostrando que esse público que a gente chama aqui de sucessão familiar está mudando demais. Talvez alguns de vocês passem por isso, seus pais podem ser donos de alguns negócios. Pensem em como dialogar com os pais. Os pais já estão mais preparados hoje. Os pais já estão mais preparados. Lá atrás, se você ousasse falar, não vou fazer isso, o que acontecia? Ou vai, não há alternativa. Hoje, você tem que negociar. Talvez seja um negócio de vender realmente, bota o dinheiro no bolso, fica viajando todo mundo, aí acaba o dinheiro,
Vocês conhecem a história do Gimli, aquele que morreu, aquele carioca? Vocês lembram dele? Os mais novos talvez não se lembrem dele. Ele era um bom vivant brasileiro, não é isso? Morreu com 70 e poucos anos, né? Menos de 80, morreu jovem até. Só que olha, era um sujeito muito bem de vida, tinha uma família bastante rica. E quando jovem, um rapaz muito... ele era, parece que eu não convivi, não fui contemporâneo dele, na juventude dele, mas as fotos mostravam, ele saía com todas as atrizes de Hollywood, era um brasileiro bom vivant. E ele viu que o negócio dele não era trabalhar. Ele não gosta de trabalhar, por que trabalhar? Tem dinheiro, etc. Aí ele fez um planejamento de quanto a fortuna dele duraria. Ele pegou a estimativa de perspectiva de vida das pessoas, à época, e falou, vou viver até 70 alguma coisa, eu tenho tantos milhões, vou gastar 1 milhão por ano. Pô, pior que ele fez essa conta, ele contava essa história. Só que chegou um determinado momento da vida que ele viveu mais do que imaginava, e o dinheiro acabou. Só que ele conseguiu desenvolver um network ao longo de sua vida, conheceu muita gente poderosa, e nos últimos anos de sua vida ele viveu de favor no Copacabana Palace, no Rio. Conhece essa história? É uma história incrível, mas ao mesmo tempo que você fala, esse jeito planejou, hein? Só que errou o planejamento. Ele não sabia que ia viver mais do que aquilo, né? Pense nisso. É um tipo de herdeiro diferente. Ele morreu um pouquinho depois, mas morreu feliz, né? A opção dele é... Eu tenho um amigo que tem um enteado e ele fala para mim, esse rapaz não quer trabalhar. Eu não sei o que fazer com esse menino. Não é menininho. Tem quase 30. Não trabalha. É modelo. Muito bonito, etc. Só que é modelo, mas não atua como modelo. E não gosta de trabalhar. Ele chegou à conclusão que o rapaz não quer trabalhar. Aí, uma oportunidade, você não quer saber. Gente, eu estou brincando aqui, mas cada um tem os seus objetivos na vida, esse que é o ponto. Se você escolher o objetivo do empreendedorismo, você vai ralar muito, pode ter certeza. Se você, como esse meu amigo, consegue ter as condições para o seu objetivo ser outro, se você for parecido com o Guilherme lá, o carioca, amigo nosso, né? Você pode falar de coisa aí do Guilherme, você deve conhecer a história dele. Ok, mas tenha clareza do seu propósito, para onde você quer ir. Eu não estou ridicularizando o Guilherme, ele é um cara que sabia o que queria, sabia, ele planejou, só errou o planejamento, mas sabia. Você tem que definir o seu caminho. Só pense nisso. Se for empreendedorismo, inove. Faça diferente. Para depois vão contar histórias que não são as histórias que a gente gosta de contar, que são os erros. Faltou um aqui que eu não falei. Por que ele está entre aspas? O tal do normal. Ele está entre aspas porque ainda não é normal. É o que a gente prega, é o que a gente espera, mas na estatística ainda não está assim. O empreendedor não está fazendo tudo isso que a gente está falando. Uma hora chega lá, vai ser aquele sujeito que planeja, que pensa, que analisa, que toma as decisões com base também em análise e não só com base na eu acho que. Ok? Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui. Algumas dicas finais para vocês pensarem quando estiverem envolvidos com o seu negócio. Primeira dica, recursos vêm por último. O que eu quero dizer com isso? Vai montar um negócio, a última coisa que você deve pensar é se tem o dinheiro ou não. Olha o que eu estou falando. Mas como? Se não tem o dinheiro, não dá. Não pense no dinheiro. Pense na oportunidade. Pense se aquilo tem a ver com você, se tem a ver com o seu perfil, se você se identifica com a oportunidade, se há a oportunidade, se há um mercado para aquilo. Após essa análise, aí você vai ver o como alocar recursos. Não tenho dinheiro. Os grandes empreendedores não tinham dinheiro lá atrás quando começaram. Eles não se preocupavam com essa limitação. Foram atrás, conseguiram sócios capitalistas, via relacionamento. Tem aquela tia que tem dinheiro. Ela gosta de você. Ela não vai nem analisar plano de negócio, ela vai botar dinheiro em você. É verdade. Pode perguntar. Ela guarda o dinheirinho dela para investir em você. Mas só vá atrás dela no momento certo. Dinheiro é a última coisa que você tem que pensar. Gerenciar o fluxo de caixa. O que é isso, pessoal? É olhar desde o primeiro momento como e quando vender, de que maneira vender e como e quando comprar, de maneira a comprar, como eu negocio com fornecedores e com clientes. Muitos empreendedores adoram vender para clientes com várias prestações para reter o cliente, né? Porém ele negocia mal com o fornecedor, paga à vista o fornecedor e o cliente vende a perder de vista. O que acontece?
Ele começa a ter necessidade de dinheiro para honrar os compromissos de curto prazo. Aí ele vai atrás de quem? Não vai atrás da tia. Ele vai atrás do banco. E atrás do banco, o melhor negócio do mundo é banco. Ele pega o perdedor que está precisando de dinheiro e empresta na maior taxa de juros que pode existir. Você quebra, às vezes, bons negócios por falta de gestão financeira. Por falta de pensar o todo no negócio. Por isso que tem certas áreas do conhecimento que a gente tem que buscar para realmente adquirir habilidade, entender um pouco. Não adianta terceirizar isso, você tem que saber isso. Que é um pouquinho o que eu estou falando aqui do ciclo de vendas também. Outra coisa, pessoal, que é bastante importante aqui. Regras existem para a gente prestar atenção e eventualmente não segui-las, correto? Porque há exceções às regras. Porém, essa aqui é muito comum de funcionar. Você está no início de um negócio, é provável que você tenha um monte de ideias. Você começa a fazer as coisas, você começa a ter ideias a toda hora e quer trazer novos produtos, novos serviços, fazer coisas diferentes na sua empresa. Porém, você tem menos braços, você tem uma estrutura pequena, pouca gente, poucas pessoas envolvidas com você. Pelo menos é assim, na maioria dos casos, no início. Foco. Fale não para alguns pensamentos que você vai ter em termos de ideias. Foco no início. Prove que aquilo funciona. Depois você diversifica. Ah, mas eu conheço alguém que diversificou desde o início. É óbvio que vai haver exemplos. Porém, na maioria dos casos, o que funciona é foco, sim, no primeiro momento, e depois diversificação. Empreendedores não ganham escala. É aquilo que eu falei há pouco para vocês. Sozinho você não consegue construir algo grandioso. Você precisa inspirar, através da sua liderança empreendedora, pessoas a participarem desse desafio com você. E precisa compartilhar com essas pessoas os resultados. Eu, lá na empresa de consultoria, a gente contrata o pessoal de estágio e dá toda a chance. Se ele vai bem no estágio, ele se torna sócio. E se torna sócio da seguinte forma: não tem salário. Você faz o seu resultado. Agora, se fizer, vai ganhar dinheiro. Tá afim? Ah, tem autonomia. Tempo é seu. Só que vai ser cobrado de resultado. Tá afim? Alguns encaram. Alguns vão bem. Outros veem que não é o caminho para eles. Essa é uma filosofia da empresa. Tá certo ou errado? Não tem isso. Cada um tem uma maneira de gerir. O fato é, para a gente ganhar escala, a gente tem que ter gente boa fazendo as coisas com a gente. Para eu estar aqui falando com vocês, alguém tem que estar tocando o barco lá e muito bem. Aliás, meu objetivo é eu não precisar mais estar lá. Isso aconteceu logo. Vou vir para Salvador criar uma franquia de pousada na praia. Tá? Agilidade versus controle. O sujeito cria um negócio e aquele sujeito exageradamente detalhista, ele cria um punhado de controles iniciais, né, para fazer a empresa ficar estruturada, pensa nos processos, pensa nos procedimentos, e esquece que no começo você tem que ser ágil, tem que vender. O primeiro ano de uma empresa é um caos controlado, que eu falo. É uma bagunça que você tem que ir organizando aos poucos. Não tente criar a estrutura toda engessada no início. Isso é um vício de quem vem do mundo corporativo. Faça isso aos pouquinhos, senão você vai inverter a ordem dos fatores. Não que isso não seja importante, mas na hora certa. Ansiedade por resultados, em média você vai ficar 2 anos sem ver dinheiro, 3 anos e meio tem que ter o retorno do investimento. Então, meu querido, ou minha querida, 3 anos sem ver nada, só saindo dinheiro do bolso. Para fim de encarar, pense nisso. É a média. Pode ser que tem gente que passa com menos tempo, e há muita gente que leva mais tempo para ver a cor do dinheiro. Planeje muito bem os próximos passos. E entender o que é o processo de empreender. Para resumir, eu tenho que pensar nas palavrinhas mágicas que eu já falei. Tem oportunidade? Tem algo para ser feito nesse mercado que outros não estão fazendo? Tem uma demanda reprimida? Tem clientes para comprar aquilo que eu estou pensando? Quem vai estar comigo nesse projeto? Sozinho? Não sei. De onde vem a grana? Opa, da tia, além da tia, se não for só a tia. Tá? Para fechar, e dando uma deixa para o Henrique continuar a palestra dele, pense no que vai acontecer nos próximos anos. A relação formal de empregador-empregado está se tornando cada vez mais uma relação de troca, de experiência empresarial. Você tem que adquirir o seu conhecimento, suas habilidades e saber vender isso. E o vender isso não é necessariamente vender para um fornecedor, para um cliente, desculpa.
No caso, quando você trabalha numa empresa, você está vendendo tudo aquilo que você sabe para essa